Agora sim. Todo mundo com sua água, com seu café, amém? Com a Bíblia, amém? Glória a Deus. Ainda bem que o amém da Bíblia está mais forte do que o da água e do café. Glória a Deus por isso. Não que seja pecado a água e o café, tá, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que está no meu coração. Uma mensagem talvez até um pouco atípica, né? Você vai fotografar? Se precisar que eu vire de lado e sorria, você me avisa. E talvez a gente pudesse ir, irmã Adriana, pelos evangelhos. E fosse talvez mais fácil a gente pegar Mateus, a genealogia. Poderíamos pegar o coração de José ali sendo acalmado. Poderíamos talvez narrar os magos que vieram do Oriente a partir de Mateus, ou Lucas, que vai nos trazer os pastores, vai trazer Maria, o seu cântico, aquilo que a gente até ministrou um pouco 2 domingos atrás. Poderíamos até ir para João, irmão Jefferson, e falar do verbo que se fez carne também, um desdobramento um pouco mais teológico, menos narrativo. Poderíamos ir para as profecias, Mária, as profecias de Natal, e em 2023 a gente pregou sobre algumas delas. E tudo isso aponta para o Senhor, tudo isso nos deixaria, Carlinhos, encantado de entender o Natal. Obrigado, Mike. Amo você, viu? Você traz café para mim. Enquanto eu estiver podendo me abaixar, pode ficar. Orem para o seu pastor conseguir sempre ser jovem. Mas, não, para mim, pastor, o senhor está bem, o senhor está bem, o senhor está bem. Mas o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ele está lá em Colossenses 1, verso 15. E, num primeiro momento, talvez seja até desafiador a gente entender, mas o que eu quero tratar é essa maravilha, a maravilha do Natal. Porque, Dieguinho, não só para quem é cristão, mas no mundo como um todo, é uma data, por mais que a gente está vendo a secularização tentando tirar Cristo desse lugar, mas ainda é uma data eminentemente cristã. Com um apelo ainda para as pessoas que não são cristãs, elas entendem algo. E o nosso coração muitas vezes se protege de não fazer dessa data, Jefferson, uma data comercial. Não é sobre os presentes, Jesus é o nosso grande presente, ou não é sobre a árvore, ou tampouco sobre esse ser chamado Papai Noel, não é nada sobre isso. E a gente foge dessa comercialização e está tudo certo, temos que fazer isso mesmo. Mas talvez por ser uma data que a gente se acostumou tanto a celebrá-la, meu temor, e é um temor pessoal, eu compartilho com os irmãos, é que a gente vai perdendo o brilho dos olhos, ou nos olhos, da maravilhosa expressão que é ver o Deus que se fez carne habitar entre nós. E parece muito natural. Não, Natal é Jesus, é a manjedoura, e a gente conta tudo isso. Mas isso é tão profundo, irmã Adriana, que teologicamente é tão desafiador e tão simples de entender que as crianças conseguem abraçar essa data e se entregar por elas. E esse é o desafio do olhar bíblico, esse é o desafio talvez dentro da teologia, que ela é tão simples de entender o plano de salvação, que uma criança pode entregar a vida para o Senhor Jesus e desse caminho nunca mais se afastar. Você crê nisso? Mas é tão desafiador que existem tantos debates teológicos, tantas perguntas, Carlinhos, a respeito da teologia, porque é profundo. E meu clamor nessa manhã, meus irmãos, e desculpa se eu, de alguma forma, estou frustrando seu coração, que você queria uma mensagem mais leve, café da manhã, esse ambiente de família. Pode ser uma coisa mais fácil, pastor, da gente entender, mas eu tenho pensado e eu queria te levar, se eu conseguir, ao final dessa palavra, levar você a um senso mais profundo, de fato, o que é Natal. E você com sua família poder, sabe, se abraçar em família, pegar os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. Isso é maravilhoso. Isso é profundo demais o que a gente está celebrando. Porque podemos até fugir da comercialização, mas podemos cair nessa vala do se tornou costumeiro. E por conhecermos demais a história, já talvez não nos espantamos mais com ela.
Talvez aquela primeira notícia você disse, uau! Mas depois dessa história, pastor Edmilson, passa a ser tão acostumado aos nossos ouvidos que a gente já não tem mais esse uau. E eu quase colocava o tema dessa mensagem, uau, é Natal. Só que eu achei que ia soar um estranho, até os irmãos conseguirem entender. Mas esse é o meu desejo. Colossenses capítulo 1, verso 5, vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. E ele, esse ele de Colossenses 1,15, ele está vindo depois de uma narrativa, onde no verso 13, 14, mas também nos anteriores, vai dizer que ele nos tirou do império das trevas, falando da pessoa de Deus Pai, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, agora estamos falando da pessoa do Cristo, Jesus. O qual é, verso 15, ou ele é a imagem do Deus invisível. Então essa referência é uma referência clara à pessoa de Cristo. E aí a primeira lição, ou o primeiro entendimento que nós temos que ter, Luiz, aqui, é que essa ideia de ele ser a imagem do Deus invisível, não é uma referência a ele aponta apenas como uma representação, talvez quase que imperfeita, para o Senhor, como se fosse uma cópia menos fiel. Ele não é exatamente o ser, mas ele é a cópia daquele ser. E se nós cairmos nessa vala, a gente não vai estar falando da pessoa do Cristo que se fez carne. Ele é a imagem do Deus invisível aqui, é exatamente, ele é a perfeita representação do ser, porque ele é o próprio Deus. Ele contém a essência do próprio Deus, ele não apenas aponta para o Deus, mas em conteúdo ele não é igual a Deus, não, ele é a imagem perfeita do Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível. Olha que maravilha, Ricardo, essa frase, ele está dizendo, aquilo que não era visível, se tornou visível a nós. Olha, uau, é Natal. Talvez eu vá começar esse uau agora. Porque isso é maravilhoso, nós pensarmos, o Deus que nós não vemos, por graça, misericórdia, bondade, amor, se tornou visível, não a partir apenas das coisas criadas, da sua criação, da qual Ele é o Senhor. E se você ler o restante, nós vamos ler nos próximos dias esse texto em Colossenses, mas Ele não apenas é glorificado a partir das coisas criadas, mas o Criador agora vem em forma humana, e olhar para Jesus é olhar para o próprio Deus. Olhar para esse menino na manjedoura não é olhar para uma criança que contém algo de Deus, não, ele é o próprio ser divino. Ele é a imagem do Deus invisível, aquilo que não era possível nós vermos, ele se deu a ver. Calvino vai dizer que Cristo não apenas mostra algo sobre Deus, ele é Deus se dando a conhecer. Ele é a revelação do próprio Deus. João 1:18 vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 14:6, quem vai? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus disse. João 14:8, um dos discípulos de Jesus, Filipe, chega para o próprio Cristo e fala, ô Jesus, nos mostra o Pai e isso vai bastar. Se você mostrar para a gente Deus Pai, está fechada a conta, está tudo certo. Jesus então, no verso 9, vai dizer, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante todo esse tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Natal, então, é a visibilidade de um Deus invisível, para que os cegos possam vê-lo. É Deus dizendo, eu estou aqui, eu me manifesto.
nada está distante de mim. E por amor de cada um de nós, ou por amor de vocês, dizendo o Senhor, eu estou me dando a conhecer de forma plena. Eu, o Deus invisível, agora sou plenamente conhecido por vocês. O verso 18 do mesmo Colossenses que nós estamos, ele vai dizer que foi do agrado de Deus que nele que em Jesus, habitasse toda a plenitude. No capítulo 2, se você virar aí sua Bíblia, capítulo 2, Colossenses 2:9, esse texto é maravilhoso, vai dizer que em Cristo habita corporalmente parte da divindade, é isso? Não, toda a plenitude, olha essa ideia, é toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. 100% homem, corporalmente, e 100% Deus, toda a plenitude da divindade. Isso significa, então, que no Natal, Deus não apenas enviou profetas para nos avisarem. Não apenas, Dieguinho, enviou uma mensagem dizendo, vão lá e falem algo. Mas Ele mesmo veio ao meu e ao seu encontro. Uau! É Natal. É maravilhoso nós pensarmos no Deus que se fez carne. O Deus invisível se tornou visível, para que eu e você que andávamos cegos, distantes do Senhor, pudéssemos ver ao Senhor. Só que mesmo com essa manifestação tão grande do Senhor, quantos cegos, quantas pessoas ainda estão com os olhos fechados? Mas não vamos falar só dos outros. Será que nós não estamos com os nossos olhos fechados? Aos pais, nós temos a missão de abrir os olhos dos nossos filhos. Maravilhoso sabermos a narrativa, fantástico, dependendo da idade, vá investindo. Mas nós temos que, puxar os nossos filhos e dizer, é maravilhoso demais, nós não podemos deixar isso passar em branco. O Deus que criou todas as coisas agora veio em carne, por amor de cada um de nós. Como estão os nossos olhos para o menino Jesus? O menino rei, o menino maravilhoso conselheiro, o menino Deus forte, o menino Pai da eternidade, o menino príncipe da paz. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Pensando nesse sermão, para quem gosta da literatura, existe essa obra aqui de Atanásio, de Alexandria, enfim, um historiador, teólogo. E ele vai falar exatamente sobre a encarnação. É uma obra maravilhosa. Tem em português na internet, tem em inglês. Essa obra que eu tenho é em inglês. E eu tomei a liberdade de imprimir uma das partes nessa obra que ele fala algo maravilhoso. E ele vai dizer o seguinte: o verbo, portanto, compreendia que a corrupção dos homens, de forma alguma, poderia ser destruída, a não ser pela morte. Mas era impossível que o verbo morresse, por ser imortal. Ele, do Pai e o Filho, por isso assume corpo mortal, a fim de que este, partícipe do verbo, superior a tudo, seja capaz de morrer por todos, e graças ao verbo que nele habita, permanece incorruptível, e doravante faça cessar toda a corrupção pela graça da ressurreição. Perdão pela minha leitura. Perdão talvez por uma mensagem tão difícil ou teologicamente densa. Mas ler isso é maravilhoso porque a gente começa a entender que a manjedoura só existe por causa da cruz. Aquele que desconhecia a morte, permite-se habitar em um corpo para padecer tão somente. E quando eu digo um tão somente, não é diminuindo a obra, mas é com esse objetivo. Olha que grandeza, olha que maravilha do Natal. Aquele que desconhecia a imortalidade surge com uma missão: remir o meu e o seu
pecado. E ao fazê-lo permanecer incorruptível. Portanto, agora nós podemos ter também a incorruptibilidade no nosso corpo. O que Paulo vai dizer, que um dia essa corruptibilidade vai se revestir daquilo que é incorruptível. Amém, irmãos? Amém. Quem precisa de mais café? É o meu coração abrindo para vocês que eu quero que cada casa a gente possa chacoalhar um ao outro e entender a maravilha do Natal. Mas o texto em Colossenses 1,15 vai nos dizer não apenas que ele é a imagem do Deus invisível. Isso está claro? Mas ele vai dizer que ele é o primogênito sobre toda a criação, tradução da NVI. Ou primogênito de toda a criação. A NVI já traduz dando sentido dessa expressão. Porque nós aqui podemos cair nesse lugar e, a bem da verdade, essa obra, e eu não estou valorizando um livro acima da Bíblia, mas corroborando com o que está escrito na Bíblia, essa obra ela vem combater uma heresia dentro da igreja, onde se dizia que o Senhor Jesus, na verdade, ele era um ser criado. E aí lá no século IV, isso vai gerar uma discussão, talvez uma das maiores, dentro dessa perspectiva da pessoa do Cristo, cristologia. E o que nós podemos entender, então, a partir do que é o primogênito de toda a criação, Grace? O primeiro, o que isso não é? Isso não significa, então, que ele foi o primeiro a ser criado, já que todas as coisas foram criadas, isso aqui não está dizendo. Jesus é uma criatura ainda que dotada de um poder especial, Will, um poder até criativo, mas ele teria um início, ele foi criado. E esse não é o entendimento bíblico. Mas foi uma discussão que existiu. Também não significa que ele está delimitado a um lugar de espaço e tempo, que é outra maravilha da gente entender. O Cristo pré-encarnado, ou seja, Jesus antes do Natal. Quem está comigo, amém? Está fácil, irmãos? Está ok? O Jesus antes do Natal, o Cristo pré-encarnado. O Jesus no Natal, ou a partir do Natal, o Cristo encarnado, o Verbo encarnado. E o Senhor Jesus, Débora, depois da sua ressurreição, o Cristo pós-encarnado. Porque três se formam em um, o princípio e o fim, aquilo que nós cantamos. Então, antes do Natal já havia Jesus, amém? Por isso que é tão maravilhoso o Natal. Porque eu e você podemos cair na vala do lugar de Jesus nasceu. Opa, a partir daqui tem Jesus. Não, o Senhor Jesus, ele era antes. João vai dizer que ele está, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, Carlinhos. E o Verbo era Deus. Ele é antes de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito teria existido, ou teria sido feito. Então, nós entendemos que o primogênito sobre toda a criação não diz respeito a uma condição de criatura, a uma essência de Deus ou de Cristo, a despeito da pessoa de Deus, ou em submissão como uma criatura a Deus Pai, mas ele partilha da mesma essência de Deus Pai. Ele é o primogênito porque ele é antes de todas as coisas e, sobretudo, ele é o Senhor também. Ele está numa posição de autoridade sobre toda a criação. E se não fosse assim, nós não teríamos os versos seguintes. Mas os versos seguintes nos ajudam a entender. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele está acima de toda a criação. E a maravilha, irmã Sara, talvez numa tentativa de ilustrar algo que é tão difícil, é a gente imaginar que esse autor de um livro, esse autor de uma história, Jesus, Deus, ao escrever a história, Will, em algum momento ele disse, agora eu sou um personagem dentro dessa própria história. É uma tentativa de ilustrar isso. O autor da história, Josi, disse, agora eu entro também nessa história. E ao entrar na história, ele nunca deixou de ser o autor da história.
O personagem da história, na verdade, tinha a caneta na mão, amém? Isso faz a gente se impressionar mais com a beleza do Natal? Amém. 2 se impressionaram. Glória a Deus por isso. Amém. Esse mesmo Atanásio, ele vai dizer que se todas as coisas foram feitas por ele, ele não pode estar entre todas as coisas. Em que sentido? Ele não pode ser uma criatura. E aí ele vem e corrobora com essa ideia dizendo, o Pai salvou o mundo através do mesmo agente pelo qual ele criou no começo. O Pai salvou o mundo pelo mesmo agente pelo qual ele criou no começo. Paulo ele está dizendo a maravilha da encarnação, a supremacia de Cristo. Antes de tudo, ele é Deus. Antes de todas as coisas, visíveis e invisíveis, ele é Deus. É Cristo pré-encarnado, é Cristo encarnado, é Cristo pós-encarnado. E a beleza disso é que Deus podia ter enviado o seu Filho Jesus nas mesmas, deixa eu usar essa expressão, teofanias do Antigo Testamento. O que é que eu digo com isso? Nas mesmas manifestações do Deus, do Cristo que apareceu. Mas ele decide vir menino, numa manjedoura, de uma virgem, assumindo um corpo tão frágil. E naquela manjedoura estava o Criador, o Verbo, aquele que estava lá no começo. E Natal, então, para nós, é o Criador revestindo-se da criatura, para revestir a criatura do Criador. Natal é o Criador revestindo-se da criatura, para revestir a criatura com o Criador. Eu termino com o clamor de que eu e você possamos entender essa maravilha que é o Natal. E que essa semana, portanto, possa ser diferente, a gente possa mergulhar na história, não apenas na narrativa, mas na beleza da profundidade que é o Verbo que se fez carne. Eu termino com mais 2 parágrafos desse mesmo livro. E ele vai dizer, o Verbo tomou para si um corpo igual ao nosso, pois não quis apenas estar num corpo, nem quis somente aparecer. Efetivamente teria podido, se quisesse, apenas aparecer ou realizar essa teofonia através de um ser mais poderoso que o homem. Assumiu, no entanto, um corpo como o nosso, não o fez simplesmente, mas o quis nascido de uma virgem sem pecado, imaculada e intacta. E assim, de algo que é nosso, tomou um corpo semelhante ao nosso, como todos estamos sujeitos à corrupção da morte. Ele o entregou à morte, em prol de todos, apresentando-o ao Pai. Agiu de maneira filantrópica ou por amor. Desta maneira, uma vez que todos nele morrem, a sentença de corrupção proferida contra os homens será abrogada, após ter sido inteiramente consumada no corpo do Senhor. De agora em diante não mais maltratará os homens, nem os seus semelhantes. Ele assume esse corpo para que eu e você pudéssemos ter vida através da cruz. O menino nasce, então, com uma missão, dar esse corpo por amor de nós, para que eu e você não precisássemos morrer eternamente. Ele veio em carne para nos dar vida eterna. Então, no Natal, para terminar, nós não celebramos, e pode vir ministrar de louvor, nós não celebramos apenas o Cristo que veio, mas nós celebramos o Cristo que veio para nos levar de volta. Para nos levar de volta ao lugar com o Pai. É muito profundo, é maravilhoso, e o meu convite através dessa palavra para você é: onde estão os teus olhos em tudo isso? Talvez seja muito fácil eu e você falarmos, não está no olhar comercial da coisa. Glória a Deus por isso.
Mas será que eu e você não já acostumamos tanto com essa narrativa e que talvez temos diminuído o impacto dela na nossa vida, esse nascimento, essa manifestação do Deus que se fez carne? Meu convite para você é: entenda a profundidade do amor de Deus, o Criador de todas as coisas, que assumiu uma forma humana. Nas palavras de Paulo, tendo assumido a condição de servo, fez-se obediente até a morte, morte de cruz. Natal é maravilhoso. A maravilha do Natal é poderoso, é profundo, altera a nossa vida. E nós não podemos nos acostumar só com a beleza da estação. Nós temos que entender que essa realidade altera significativamente, totalmente, a minha e a sua história. Nós vamos cantar uma canção e eu queria que você, durante esse tempo de canção, orasse ao Senhor, dizendo: Deus, me dá olhos para ver, me dá mente para buscar mais entender a profundidade que é essa manifestação tão bonita, esse amor tão grandioso. Eu e você que tantas vezes temos dificuldade de abrir mão do nosso próprio eu. Eu e você que temos dificuldade de renunciar tantas coisas. E o Criador de todas as coisas se tornou como um de nós. Que nós possamos olhar, e por isso que Paulo vai dizer, que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a gente não pode achar que foi pouca coisa, foi demais. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, é Natal. É Deus revelando-se a nós, é Deus se mostrando visível a mim e a você. É um convite ao nosso olhar. Natal é um convite de Deus dizendo: olhem para mim, olhem para o meu amor, olhem para quem eu sou, olhem para Cristo, sejam igual a Cristo. Sejam discípulos de Jesus, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Natal é esse convite. É sobre o amor, sim, mas é também sobre o ensino no meu e no seu coração. É um convite à humildade, à humilhação, porque Natal é um convite à cruz. Afinal, ele assumiu o corpo e um dia foi pregado nesse madeiro. E eu quero te convidar, nós vamos cantar, e talvez você não conheça essa canção, mas medita nela. Mas ora ao Senhor, se entregue, dizendo: Senhor, abre meus olhos, abre os meus ouvidos, abre meu coração. Me ajuda a entender quão profundo é esse tempo. Me ajuda a passar isso para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Não faça da celebração no dia do Natal algo rápido, algo comum. Vamos cantar aqui uma música, vamos ler aqui e tá tudo bem. Não, seja um convite, dizendo: vamos nos prostrar diante do Rei dos Reis. Vamos desenvolver um senso mais profundo, porque se a igreja do Senhor Jesus perder a profundidade dessa data, o mundo nunca vai fazer isso, o mundo nunca vai valorizá-la. Se nós começarmos a tratá-la de uma forma tão simples, tão rasa, o mundo já passou batido. É uma data profunda, é um momento maravilhoso. O Natal é maravilhoso. E meu convite é que as nossas casas sejam evangelizadas, discipuladas, alteradas, transformadas. Cada um de nós, ainda que você já tenha dito: eu já entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Em que áreas essa maravilha de Natal vai tocar a tua vida esse ano? Se coloca. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.